Muito obrigado por poder se assentar. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E hoje à noite nós leremos a partir do verso 24. Dizer para os irmãos que é um prazer poder servi-los com a palavra do Senhor hoje à noite. Que o bom Deus, em graça e misericórdia, possa falar ao nosso coração. Há muitas pessoas preciosas que nos visitam, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa também abençoá-los da mesma forma. O tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite será os dois fundamentos. Algumas reflexões sobre a nossa maturidade espiritual, aquilo que nós temos feito com o conhecimento que temos acerca do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Amém? Os irmãos encontraram? Nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Amém? Nós já oramos com o querido pastor Jorge Alberto. Então vamos pensar um pouco, meus queridos irmãos, com base nesse texto tão precioso. Pois bem, quando esse sermão tão belo foi entregue pelo Senhor Jesus, maior pregador que o universo já teve o prazer de ver, o Senhor Jesus estava na porção inicial do seu ministério. Logo após ele ter sido batizado por João Batista na região de Jerusalém, a foz do Rio Jordão, lá na Judeia, e depois ter retornado para Galileia para iniciar o seu ministério público. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, nós temos que, ouvindo, porém, o Senhor Jesus, que João Batista havia sido preso, ele retirou-se para a Galileia. Esse é o contexto do Evangelho de João capítulo 4. Depois comparem esse texto com João capítulo 4. Jesus permaneceu na Judeia logo após ser batizado, ele pregava o Evangelho na região do Rio Jordão, e àquela altura os discípulos do Senhor Jesus já eram maiores que os discípulos de João. A quantidade de pessoas que ouviam o Senhor Jesus era maior, a assistência de Jesus era maior. Contudo, ele prefere deixar a Judeia, ainda que com um ministério florescente, crescente, para viajar para a Galileia e ali também pregar o Evangelho. É por ocasião dessa viagem que o Senhor Jesus vai ter o seu famoso diálogo com a mulher samaritana à beira daquele poço de água, e vai transformar a realidade daquela mulher e bem assim da cidade samaritana de Sicá. Jesus, portanto, retorna para a Galileia, e em Mateus 4, 13, nós temos que Jesus, ele não retorna novamente para Nazaré, a cidade onde ele cresceu desde os 2 anos de idade. Jesus nasce em Belém, de Belém ele se refugia no Egito por conta da perseguição de Herodes o Grande, passa 2 anos no Egito, e depois finalmente retorna para Nazaré, para que se cumprisse a profecia, que ele deveria ser chamado Nazareno. Agora, por ocasião do início do seu ministério público, Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum ficava ali próximo de Betsaida, próximo da região das 10 cidades, bem à margem do mar da Galileia, nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse mais uma profecia que foi entregue pelo profeta Isaías, e que diz o seguinte, Mateus 4,15, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Portanto, o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, pregador do Evangelho, estava na região da Galileia, expandindo o reino de Deus, manifestando a glória do Senhor Todo-Poderoso. Aquelas pessoas estavam de fato sendo iluminadas, porque o desejado de todas as nações se encontrava ali. O verso 23 do capítulo 4 nos diz que Jesus percorria toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Olha, os alunos do seminário de teologia aqui da igreja agora começam a usar as sinapses teológicas, não é? Percebam como em pouquíssimo tempo a influência do Senhor Jesus era tamanha. País vizinho, a Síria, já tinha ouvido falar a respeito do Senhor Jesus. Os sírios, eles também desciam até a Galileia para ouvir aquelas torrentes de graça pronunciadas pelos lábios de Emanuel. Eles eram curados, endemoniados eram libertos, lunáticos e paralíticos eram desvencilhados dos seus muitos problemas e necessidades. O Senhor Jesus curava aquelas pessoas. E o verso 25 diz que da Galileia, da região das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e até da região de Gileade, da além do Jordão, numerosas multidões seguiam o Senhor Jesus. Você consegue imaginar que cena esplendorosa? Pessoas das mais variadas etnias, dos mais variados povos, ouvindo o Deus Todo-Poderoso anunciar que era chegado o reino dos céus. O capítulo 5, 6 e 7 são um recorte preciosíssimo do Evangelho de Mateus, porque nos retratam como o maior pregador de todos os tempos preparava o seu sermão. No nosso seminário, os nossos alunos estão tendo aula de homilética, então esses capítulos são muito importantes para a compreensão de vocês de como pregar bem. Não há nenhum pregador semelhante ao Senhor Jesus. Ele é o Verbo encarnado, que falava a respeito daquilo que tinha propriedade. Vocês conseguem imaginar um sermão do Senhor Jesus? Seus gestos retóricos, a maneira com que ele se portava em público, a forma como as pessoas ficavam maravilhadas olhando para a sua beleza e toda aquela sabedoria que era destilada pelos seus lábios, devia ser qualquer coisa preciosa, sim ou não, irmãos? Meu Deus. Pois bem, esse é o seu grande sermão, é o sermão da montanha, é o mais belo de todos. Jesus, uma vez que todas essas pessoas estavam ali ao redor dele para ouvi-lo, subiu até um grande monte, e o monte agora servia como que uma espécie de púlpito primitivo. E a cabeça da sua coluna marchava o nosso general, o Senhor Jesus. Então ele se assentou, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Nesse sermão, o Senhor Jesus vai falar a respeito das bem-aventuranças, vai falar da importância dos discípulos como sal da terra e luz do mundo. Jesus vai nos ensinar a respeito da pessoa dele como cumprimento da lei. E na porção final desse belo discurso, ele vai trazer uma miscelânea de conselhos preciosos sobre como nós devemos viver bem para a glória de Deus. Nos chama a atenção os 3 pontos finais da mensagem pregada pelo Senhor Jesus. Do verso 13 ao verso 14, ele nos traz uma primeira aplicação, segundo o grande pregador Lloyd Jones. Jesus nos fala que obedecer a tudo aquilo que ele havia ensinado seria como escolher uma porta estreita. Havia toda uma conveniência humana, havia todo um caminho largo e espaçoso, caminho que seria vivido de acordo com as nossas próprias inclinações, digamos assim. Mas se preferíssemos obedecer a tudo aquilo que havia sido pregado, seria o mesmo que entrar por uma porta estreita, porque nesse momento nós estaríamos renunciando a nós mesmos para preferir a tudo aquilo que ele havia ensinado. Não seríamos mas nós que ditaríamos as regras, mas seria ele. Depois, em uma segunda aplicação, Jesus trata dos falsos profetas, do verso 15 até o verso 23. Seriam homens traiçoeiros que se levantariam para dizer que tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado era um engodo, falácia, que aquelas pessoas não deveriam acreditar. Jesus nos disse para termos cuidado com esses homens, porque eles são homens maus, que não querem o nosso bem. Eles ainda estão por aí. E depois, finalmente, irmãos, em sua terceira e última aplicação, que é o ponto alto da nossa reflexão hoje à noite, é o texto que nós acabamos de ler. Jesus nos fala da importância que ele dava à prática dos seus ensinamentos. Aquela ideia de ouvir, mas não apenas ouvir, viver aquilo que foi ensinado, trazer para a ponta dos dedos, como diria um grande pregador, trazer para a nossa vida prática, para o nosso momento histórico, para aquilo que está acontecendo agora. Portanto, uma vez que Jesus encerra o seu grande sermão, aquelas pessoas estavam maravilhadas, ouvindo tudo aquilo que ele havia dito,
No verso 26, Mateus vai nos dizer que Jesus não falava como os doutores da lei, que se preocupavam com legalismo e mera retórica, não. As pessoas estavam maravilhadas porque Jesus falava como quem tinha autoridade, como quem tinha condições de fato de ensinar. E esse homem, maior pregador que o universo já teve o prazer de ouvir, alguém que pregava com eternidade, com autoridade, melhor dizendo, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, agora traz a sua porção final, último ponto da sua mensagem, e ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a uma pessoa prudente. Algumas coisas preciosas que nós precisamos destacar aqui. Jesus está dizendo que a princípio nós precisamos ouvir, mas que nós também precisamos praticar. Vamos ao primeiro ponto. Nós precisamos ouvir. Há muitas vozes atualmente. Haviam muitas vozes à época do Senhor Jesus. Assim como existem muitas vozes nos dias atuais. A pergunta é: que voz nós estamos ouvindo? Jesus não diz que mais que feliz, bem-aventurado é o homem que ouve qualquer tipo de voz. Não, irmãos, absolutamente. Ele diz que mais que feliz é o homem que ouve a minha voz. Há muitas vozes atualmente, há todo tipo de voz. Mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós temos ouvido, porque só há uma voz que vale a pena ser ouvida. E não é outra, senão a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Deus fala por meio da sua palavra. É por isso que a palavra é regra de fé e prática. É por isso que a palavra de Deus é o árbitro inalienável do nosso coração, é o grande fiel da balança, o termômetro espiritual das nossas almas eternas. Se você ouve a palavra de Deus, de fato você ouve aquilo que você precisa ouvir. Mas se você ouvir qualquer uma outra voz, por mais preciosa que seja, você estará trilhando em ledo engano, porque essa voz não pode te levar a lugar algum. Mais que feliz é o homem que ouve a palavra de Deus, todo aquele que ouve as minhas palavras, esse sim é bem-aventurado. Mas não apenas isso, nós não podemos meramente ouvir a voz de Deus que fala como que muitas águas, essa voz poderosa, sublime, preciosa. Não, meus irmãos, nós não podemos meramente ouvi-lo, nós precisamos atendê-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos pautar as nossas vidas de acordo com aquilo que ele nos ensina, porque do contrário ele não será Senhor. Há muitas pessoas, como eu mencionei, que ouvem muitas vozes, essas pessoas inclusive conseguem ouvir a voz do Senhor, mas elas não podem obedecê-lo porque não pertencem a ele. Isso deve fazer você refletir. Teologia de João, capítulo 10 do seu Evangelho, ele diz, palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele é o bom pastor. E ele fala, e as suas ovelhas o ouvem e o seguem. Portanto, não basta apenas ouvi-lo, nós precisamos obedecê-lo, caminhar após as suas santas pisadas. Porque se nós nos comportarmos dessa maneira, finalmente nós seremos prudentes. Assim como prudente era o homem do Salmo 128, é um salmo que nós conhecemos tão bem. O Salmo 128 nos diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que ouve a sua voz. Mas que não fica por aí, ele também anda nos seus caminhos. Esse é o homem feliz. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A expressão da Septuaginta Tímina aponta para aquele que dá ouvidos, aquele que reverencia, aquele que estima. É a raiz etimológica de um nome que me agrada tanto, o nome Timóteo. O nome Timóteo vem de dois termos gregos, tímina e theos. Timóteo significa aquele que honra a Deus, aquele que o estima,
aquele que o valoriza. Esse é o homem do Salmo 128. O que é devido a esse homem? Do trabalho da sua mão ele comerá, feliz ele será, e tudo que ele fizer prosperará. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Os seus filhos, como o rebento da oliveira, cercarão a sua mesa. Eis como será abençoado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Ele verá a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Ele verá os filhos dos seus filhos. Meu Deus, irmãos, como o nosso Senhor compensa bem, como Ele nos paga bem. Você não pode ouvir qualquer voz. Para ser feliz, você precisa ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você será uma pessoa prudente. Você será comparado ao homem prudente, porção final do verso 24, que edificou a sua casa sobre a rocha. É muito interessante essa ideia de edificação do Senhor Jesus. No texto paralelo do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 48, Lucas diz que esse homem, que ele cavou na rocha, ele abriu uma profunda vala e lançou um bom alicerce. Perceba que Jesus procura erradicar a falsa ideia da superficialidade cristã. Você não pode ser um cristão superficial se você ouve e obedece à voz do Senhor, porque aqueles que amarem o Senhor Jesus, mais uma vez teologia joanina, Evangelho de João, capítulo 17, aqueles que amarem ao Senhor, da mesma forma serão amados por Ele. E o Senhor se manifestará a essas pessoas. E elas caminharão ao lado dele. Na proporção em que quanto mais você conhecer do Senhor, mais profundo você será em sua palavra. E mais maduro você será em sua vida, mais sábio você será. Você não será um cristão superficial, absolutamente. A prudência tem a ver com uma vida bem edificada sobre a rocha, que não é outra, senão o Senhor Jesus. E para que isso aconteça, para que essa prudência visite você, e você tenha uma vida que verdadeiramente vale a pena, algumas coisas são bem peculiares, bem interessantes à sua vida. Há vários pontos que eu poderia destacar nesse momento, mas eu quero destacar pelo menos 4, que tem a ver com o comportamento desse homem prudente. Em primeiro lugar, ele gasta um tempo precioso construindo bem a base. Meus irmãos, é importante que se diga que o Senhor Jesus é a pedra angular das nossas vidas. É com base no Senhor Jesus que nós estamos edificando. E pelo fato dele ser essa pedra perfeita, a nossa vida caminha de acordo com aquilo que ele é. Porque ele é perfeito. Por mais que sejamos imperfeitos, nós aspiramos à perfeição porque o nosso fundamento é perfeito. E é por isso que o plano pode sim dar certo no final. Porque fiel é aquele que prometeu. Nós até erramos e falhamos, mas nós sabemos que no final tudo acontecerá para a maior glória de Deus, porque aquele que começou a boa obra no princípio, haverá de aperfeiçoá-la até o fim. Jesus, portanto, é essa pedra angular. É sobre essa base que nós estamos edificando as nossas vidas. E esse homem prudente, sabendo disso, ele não vai atropelar essa etapa da sua vida. Pelo contrário, Jesus é a base, portanto eu preciso conhecer essa base. Porque toda a minha vida será edificada sobre ele. Você não pode, nos dias iniciais da sua fé, naqueles anos preciosos de amadurecimento, atropelar essa etapa. Não, você precisa gastar tempo aqui. E conhecer a Jesus, porque Ele é o seu Rei, Ele é o seu Senhor, é sobre Ele que será edificada a sua vida, e bem assim o seu casamento, a educação dos seus filhos, a sua profissão, tudo mais, todo o tecido social que se soma para compor aquilo que você é, está edificado sobre o Senhor Jesus. O que o homem prudente faz? Meus irmãos, ele cava. Para usar uma metáfora do apóstolo Paulo, ele se arraiga, e ele se alicerça, ele diz com toda a força do seu coração, disso depende a minha vida, eu preciso dele, e se fixa nele, com tudo aquilo que tem.
A pessoa mais espiritual que um dia você tiver o prazer de conhecer, ter uma base sólida em Jesus. E tudo mais que Ele constrói em sua vida, Ele constrói por causa desse fundamento maravilhoso que é o Senhor Jesus. O seu casamento está edificado em Jesus. Não vai ruir, jamais. E a educação dos seus filhos, sim, está baseada em Jesus. Ele cavou profundamente, os seus filhos estão seguros ali. Os ventos vêm e vão, os demais garotos são levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que enganam. Os nossos filhos não. Eles até são açoitados pelo vento da mesma forma, mas a base é muito boa, a base é Jesus. E a nossa profissão, todo o nosso labor, irmãos, o nosso currículo é elaborado, tudo que temos e somos alicerçados nele. Gaste tempo na base, gaste tempo no fundamento, vai valer a pena no final. Esse é o homem prudente. Em segundo lugar, esse homem prudente sabe que ele tem uma longa jornada pela frente. A metáfora que o Senhor Jesus usa é da construção de uma casa, e uma casa não se constrói de um dia para a noite, nem no Japão. Então esse homem, ele cavou fundo o fundamento. E agora, ele procura não queimar etapas. Eu quero dar esse conselho a você hoje à noite. Olhe para mim. Não queime etapas. Quando você queima etapas, você tem a falsa sensação que você vai chegar mais rápido. Não sabe você que aquele que queima etapas não apenas não chega mais rápido, mas se torna mais fraco e fica pelo caminho. Porque não possui um bom fundamento. E não construiu bem sobre esse fundamento. O homem prudente sabe que o prêmio que nos aguarda no final não será dado para quem chegar primeiro. O prêmio que nos aguarda no final será dado para quem chegar. Você não tem que chegar primeiro. Você só tem que chegar. Não queime etapas. Cave bem fundo, faça uma boa base. O prudente fez isso. E a seguir conseguiu construir toda a sua estrutura. Mas não apenas isso, ele também escuta as pessoas que são mais experientes. Perceba, tanto o prudente como o tolo, eles querem chegar ao mesmo objetivo. Eles querem ter a mesma história. Ambos os homens encontraram um lugar aprazível à margem de um rio extraordinário. E eles perceberam que seria maravilhoso construir ali. E eles começaram a construir. Mas o prudente, ele procurou conversar com as demais pessoas que tinham vivido a mesma experiência. Qual o terceiro ponto? O prudente escuta aqueles que são mais experientes. Esse caminho, meus irmãos, que nos leva a Jerusalém Celestial, possui outros peregrinos. Há pessoas que encontraram a porta estreita e que passaram por ela primeiro que você. Estão caminhando há mais tempo. Se aproxime dessas pessoas que são apaixonadas pelo Senhor Jesus da mesma forma. E assim como o peregrino do Bânia, pergunte, meu querido companheiro de viagem, quais perigos se avizinham no caminho? E essa pessoa experiente vai aconselhar você. O homem prudente se aproximou dessas pessoas e perguntou, que conselhos vocês podem me dar? Eu entendo que esse lugar é caro ao meu coração. É interessante construir aqui? Se sim, qual deve ser o fundamento? Eu preciso cavar fundo? Ou basta um fundamento superficial? E como deve ser a estrutura? As pessoas mais experientes vão conversar com você. E elas vão aconselhar você. A pergunta é, com quem você tem conversado? Com quem você tem se aconselhado? Quais são os seus referenciais? Em quarto lugar, o homem prudente explora toda a extensão do projeto. Ele não tem pressa. Ele sabe que existe uma beleza para cada momento da vida. Ele sabe que o Senhor conhece muito bem a maneira de nos conduzir. Mais do que ninguém, ele reconhece que o Senhor sabe como extrair o melhor de nós. Meus irmãos, se o Senhor não nos permitiu avançar para a próxima etapa, é porque nós precisamos permanecer nessa.
Não procure dar um passo maior do que a sua estrutura. Quando Esaú queria cavalgar ao lado de Jacó, Jacó disse: não, meu irmão, não é interessante para mim. Você está montado nos seus dromedários, em seus camelos, e há 400 homens que seguem você, guerreiros poderosos. O meu exército é formado por mulheres e crianças, por vacas e bezerros tenros. Se eu tentar acompanhar você na dinâmica da sua vida, eu vou perder tudo que tenho. Eu prefiro ir no passo do gado. Um é a maneira com que Deus desenvolve o projeto da vida do seu irmão, outra é a maneira com que Deus desenvolve o projeto da sua vida. Percebam que eu disse que há peregrinos que estão há mais tempo na jornada do que nós, se comparados ao tempo de conversão. Você pode conversar com essas pessoas e aprender com elas, mas um é o ritmo desse irmão, outro é o seu. Aprenda a caminhar dentro do seu próprio ritmo, para que você não fique pelo caminho. No momento em que a casa do homem tolo começou a avançar, e estava quase pronta, seguramente o prudente olhou para a construção do seu vizinho e achou que ele estava ficando para trás. E a tentação, irmãos, quando você vê um projeto mais avançado que o seu, é tentar apressar o seu para acompanhar o do seu concorrente, imaginemos assim, para usar esse termo. Mas o homem prudente, tendo ouvido bons conselhos, preferiu escrever a sua própria história. Construir, com a graça de Deus, a sua própria casa. Ele decidiu, firmemente no seu coração, viver o seu próprio projeto. Viver o seu próprio projeto. Logo, o homem prudente que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, edifica a sua casa sobre uma rocha, que não pode ser abalada, que não pode ser frustrada. A pergunta é: onde você tem edificado a sua vida? Quem você tem ouvido? Quais são os seus referenciais? Em que ponto está o seu projeto? Como anda aquilo que Deus confiou às suas mãos? E o Senhor Jesus avança no texto, irmãos, ele diz que após algum tempo, nós não sabemos quanto, o fato é que uma casa ficou pronta mais rápido, outra ficou pronta em seguida, não sabemos a diferença de uma para outra. O que sabemos é o que acontece com a vida que é mal estruturada, acontece com a vida que é bem estruturada. Da forma que a tempestade cai sobre a vida do justo, cai sobre a vida do injusto. O sol brilha sobre bons e brilha sobre maus. Não é pelo fato de você ser evangélico que a doença não vai lhe visitar, que o combustível do seu carro não vai acabar, que coisas ruins não possam acontecer com vocês. Nós estamos nesse mesmo torrão chamado planeta Terra, meu irmão. Então Jesus diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Perceba que após o Senhor ter nos falado sobre edificação, sobre estruturação, Ele agora fala de como essa estrutura, de como essa base pode ser provada. Uma chuva torrencial caiu em algum lugar, aquele rio outrora aprazível se tornou caudaloso, ele corria de ribanceira a ribanceira, arrastando tudo que vinha pela frente. Da mesma forma acontece conosco. Nós acordamos e tomamos café em um belo dia e não sabemos que aquele será o dia do diagnóstico, ou que aquele será o dia da sentença, ou que aquele será o dia da aprovação. Nós não sabemos, irmãos. Por isso o Senhor diz: trabalhe a estrutura, caminhe ao lado de pessoas que sejam apaixonadas por mim, não queime etapas, você não pode ficar pelo caminho. Ah, irmãos, quão estruturada era a vida do patriarca Jó, dava gosto de ver, chamou a atenção até do próprio Todo-Poderoso. Em um daqueles dias que o Perasmós, o inimigo das nossas almas, se apresentou diante do Senhor, sabendo Deus que aquele inimigo conhecia a vida do seu servo, o Senhor se antecipou. De onde vem Satanás? Ah, de rodear a terra, de passear por ela. E orgulhoso o Senhor diz: vistes o meu servo Jó?
Que estrutura, que base, que alicerce, que fundamento. Irmãos, ninguém é na terra semelhante a ele. Trazendo em palavras que falam ao nosso coração, o Senhor disse: Jó é um homem bom, Jó é um homem íntegro. Apesar das suas falhas, ele procura se desviar do mal. Como um rio impetuoso, Satanás se levantou para testar a estrutura de Jó, o fundamento, a base. Sabendo que venceria porque o nosso Deus não perde em batalha, ele deu ordens para que Satanás a princípio tocasse em todos os bens, depois tocasse na saúde. Satanás achava que a base de Jó era o dinheiro. Não era. Depois ele tentou a saúde, quebrou a cara da mesma forma. A base de Jó era o Senhor. O meu Deus me deu, o meu Deus o tomou, bendito seja o nome. Um dia ele se levantará, e eu o verei, os meus olhos o verão, e não outros. Ainda que eu perca toda a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Irmãos, Jó sabia que um dia Deus se levantaria. Mas até que esse momento chegue, e Deus diga com a sua voz poderosa: basta, para que o rio possa voltar ao seu curso normal, você precisa resistir. Foi justamente isso que aconteceu na história que o Senhor Jesus contou. Levantou-se o rio, os ventos se tornaram poderosos, e toda aquela força descomunal da natureza açoitou aquela casa de uma maneira tão severa, que ela balançou em suas estruturas. Mas a porção final do verso 25 vai dizer que ela não caiu. Por quê? Porque a semelhança de Jó, esse homem também havia edificado a sua casa sobre a rocha. É impressionante, não é, irmãos? É impressionante. Mas o Senhor avança, e no verso 26 ele vai tratar a respeito de uma outra pessoa. Ele diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas agora a coisa muda, ele diz, e não as pratica. Perceba que aqui não há prudência. Essa pessoa ouve, mas ela não se permite transformar por essa palavra. Meus irmãos, não adianta de nada você frequentar uma igreja em que o pastor é muito estudioso, lê muitos livros, e você fotografa o culto, e aquilo é muito prazeroso. Eu não tenho nada contra isso, eu também fotografo o culto, tenho muito orgulho, para a glória de Deus, sabe? Mas você precisa aplicar tudo aquilo que você tem ouvido. Você precisa fazer suas próprias orações, você precisa ter o seu contato com a palavra de Deus e o seu relacionamento com o Senhor. Você precisa construir a sua própria base. Você não pode ser como os filhos de Seva. Você lembra dos filhos de Seva, da narrativa de Lucas, do texto de Atos? Quando Paulo estava desenvolvendo um ministério precioso em Éfeso, havia uns filhos de Seva que tentaram expulsar um demônio com base em uma estrutura que eles não possuíam. E as palavras que eles usam, irmãos, são quaisquer coisas assim, de dar pena, de partir o coração. Quando aqueles rapazes se aproximam do pobre endemoniado e falam o seguinte: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, e tenta expelir o demônio, né? E o demônio fala assim: eu conheço o Senhor Jesus, e eu sei quem é o apóstolo Paulo, mas vocês eu não conheço. Eles tomaram a surra do demônio, irmãos, ficaram seminus e voltaram envergonhados. Eles não possuíam uma boa estrutura. Esse é um aviso solene que nos lembra de que nós só podemos entrar numa guerra se nós soubermos que temos condições de vencê-la. O Senhor Jesus diz que sábio é o homem que antes de entrar numa guerra, a princípio estuda o exército contrário,
para saber se com aquilo que ele tem condições de vencê-lo. Porque se não tiver, é melhor mandar embaixadores para conseguir uma boa condição de paz. Antes de construir uma torre, saiba se você tem material suficiente para terminá-la, senão você vai ser envergonhado. Então não vai sair por aí como um tolo, dizendo que tem um sapato do tipo tal para pisar na cabeça de não sei quem, quando você é uma criança. Você não tem condições de fazer isso. Tenha cuidado. Porque tem muita gente boa brincando com muita coisa que é muito séria, sobretudo na internet, e não tem ideia de onde saiu e nem para onde vai, porque é um menino. Esse homem queria ter as mesmas coisas que o prudente, assim como o pseudo-crente, o falso crente. O falso crente, ele quer ter a mesma proeminência e quer ter a mesma honra, viver as mesmas experiências, mas ele sabe, no fundo do coração ele sabe que aquilo não é devido a ele. Então ele não escuta ninguém, ele queima etapas, ele passa por cima do processo. Tudo que ele quer são os louros da vitória final. Como obstinado do livro do Bunyan, que não quis entrar pela porta, mas pulou o muro, tentando fazer suas próprias regras. Não, os obstinados não serão coroados no final. Nós precisamos ouvir, mas nós precisamos obedecer. E ele diz, irmãos, com a sua voz como que de muitas águas, tenham cuidado com a insensatez, para vocês não tornarem as vidas de vocês um castelo de cartas. Uma vida que é construída sobre algo que é tão superficial e tão fútil. Quem é o tolo? O tolo é aquele que sempre tem muita pressa. Até o adágio popular diz que a pressa é inimiga da perfeição. Quando eu viajava com meu pai, eu ficava chateado quando um carro nos ultrapassava. Eu queria que o meu pai não permitisse que ninguém nos ultrapassasse. Quando eu percebia que um farol se aproximava, eu já dizia para ele, meu pai, está vindo mais um ali, não permita, acelera, pisa fundo. O meu pai não fazia nada, o carro ultrapassava, eu ficava chateado. Eu não sabia a diferença de um Fusquinha para os outros carros, para mim era tudo igual. Entendeu? E o meu pai, para não afetar o meu coração e não falar a respeito das características de um Fusquinha, e eu amo os Fusquinhas, viu, irmãos? É tudo que há, para a glória de Deus, não é? Meu pai dizia, nós vamos para mais longe. Então eu não posso pisar demais, apertar demais, vai que quebra, vamos ficar pelo caminho, vamos no nosso ritmo, fazer a nossa própria viagem. Na época eu não compreendi o que o meu pai queria dizer. Por quê? Porque eu era tolo. E o tolo tem pressa. A mesma coisa acontece conosco, porque nós estamos em viagem para a nossa amada Jerusalém celestial, e o caminho é longo, e ele é árduo. Nós não chegaremos lá de uma hora para outra, até o ladrão que estava crucificado ao lado do Senhor na cruz, que um dia foi salvo, e um dia já estava na glória com o Senhor, também teve que carregar a sua própria cruz. Eu lembro do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna dizia o seguinte, uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde. Ah, que conselho. Por isso era um piloto tão bom. O tolo queria a sua casa o mais rápido possível. Ele não queria perder tempo com fundamentos. Ele dizia, fundamento é para os tolos. Fora com os fundamentos. Eu tenho pressa. Ele tinha pressa para ver as paredes levantadas, as portas sobre as dobradiças, as janelas sobre os umbrais, as telhas sobre a sua cabeça. Ele não tinha tempo para essa história de fundamento. Qual o seu fundamento? Será que você também anda apressado, meu irmão? Você tem tanta pressa que não consegue vir à escola bíblica dominical? Você tem tanta pressa que não consegue vir para as aulas do diretório? Você tem tanta pressa que não tem tempo nem de orar numa terça-feira à noite? Você tem tanta pressa que sob a capa da sua Bíblia, com o dedo você pode escrever condenação. Você tem tanta pressa assim? Essa é uma frase do Charles Spurgeon. Cuidado. O tolo é sempre muito apressado, mas
Em segundo lugar, ele também costuma pegar atalhos. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Foi um atalho que levou o peregrino do John Bunyan para a masmorra do Castelo da Dúvida. Está lá o caminho do peregrino. Tudo que o peregrino tinha que fazer, irmãos, era continuar no caminho. Só que em determinado momento o caminho se tornou estreito e cheio de pedras. E bem ao lado do caminho do peregrino havia uma campina verdejante e aprazível. Por que seguir no caminho estreito e cheio de pedras se eu posso criar o meu próprio caminho? Cuidado, isso é errado. Então o peregrino, coitado dele, pulou a cerca, começou a caminhar pela campina e não sabia que ele ia ser capturado pelo gigante desespero, iria ser levado até o Castelo da Dúvida e sofreria agrura sem fim. Cuidado com os atalhos, você não pode pegar atalhos. Os atalhos nos enganam, eles nos dizem que estamos ganhando tempo, quando na verdade nós estamos queimando etapas. Não queime etapas. O tolo, o insensato, ele não ouve os cristãos mais maduros. Não, esses são retrógrados, reacionários. Chegou no lugar que ele queria construir a casa, procurou pelo material e começou a construir. Mal havia cavado até a rocha sob a areia, ele começou a construir. Não estava preocupado com aquilo que as pessoas mais experientes que ele, porventura, lhe aconselhavam. Seguramente alguém deve ter lhe dito: não tenha tanta pressa, cave um pouco mais, esse rio pode se tornar poderoso, vai chover daqui a pouco, o inverno vai chegar, há degelo nas montanhas, tenha cuidado, quer construir aqui, o lugar de fato é muito bom, olhe para o prudente, ele está construindo lá também, mas o fundamento dele é melhor. O tolo não, o tolo tem sempre muita pressa. Tanta pressa que não consegue ouvir aqueles que são mais experientes que ele. E outra curiosidade, irmãos, é que esse que não é tão sábio, ele até às vezes, sobretudo no princípio da jornada, ouve ainda aquele que é mais experiente. Mas depois ele começa a dizer para o seu próprio coração que já é mais sábio que o que é mais experiente. Você sabia? Quando você que começou a caminhar agora, porque leu um ou outro livro, viveu uma ou outra experiência, olha para o cristão que é mais maduro que você e diz: eu já sou mais sábio e poderoso que ele. Nesse momento, tudo que você é um tolo. Você consegue perceber? É como um aluno de seminário que lê um livro que foi sugerido pelo próprio professor e faz aquela velha pergunta que na cabeça dele é fenomenal, só que é uma pergunta de gaveta. E ele atrapalha a aula, enche os pulmões de ar e faz uma pergunta retumbante. E o professor oferece pelo menos 10 maneiras diferentes de resolver aquele problema teológico que já tem sido discutido há 500 anos. Mas o aluno não sabe. Por quê? Porque ele é um menino que só leu um ou outro livro. Há muitos anos atrás eu participava de um curso de interpretação do texto que Paulo escreveu à igreja de Colossenses, com um saudoso pastor, professor, doutor, sabe lá Deus quantos títulos aquele homem tinha, Russell Shedd, ele gostava de ser chamado de pastor. E havia um colega lá, irmãos, que a todo tempo atrapalhava a aula. Mas a todo tempo, nessa época, o pastor ainda não tinha colocado ar-condicionado ainda, era um calor, irmãos. Mas eu estava bem novinho, podia... Ai, Deus, que tempo precioso. E o rapaz atrapalhava e atrapalhava, lá pelas tantas, segundo, terceiro dia de aula, o doutor Shedd parou e falou assim: meu irmão, descanse seu coração, você sabe mais do que eu. Isso aí ganhou o troféu, não ganhou, irmãos? Tenha cuidado, caminhe com quem é mais sábio que você, mais apaixonado por Jesus que você. Não seja um inconsequente. Não queime etapas. Verso 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Você consegue imaginar? Pois bem, há duas casas, elas são
São casas contíguas, vizinhas. Uma e a mesma coisa acometeu uma e outra. O Senhor permitiu chuvas, o rio transbordou, e a correnteza chegou até aquelas casas. Ambos os homens achavam que dentro das suas casas eles estavam seguros. Um de fato estava, e o outro não. Então a água cavou um pouco, e levou algumas pedras, e o reboco das paredes, e alguns tijolos, e um cômodo ruiu, e a água começou a inundá-lo, e agora foram embora os primeiros móveis, e essa pessoa tentou se refugiar em um segundo cômodo, mas a água também chegou lá, e o desespero foi aumentando, e a água foi invadindo, e as paredes foram ruindo, e agora é mais um cômodo que é levado, e bem assim o próximo, até que finalmente só ficou uma placa onde estava escrito: aqui morava um tolo. Quando Jesus voltar, e você ressuscitar para vergonha, se não tiver edificado a sua vida com base nele, também estará escrito lá: aqui jaz um tolo que não construiu a sua vida sobre a rocha, que não cavou fundo esse alicerce, que passou 40, 50, 60 ou 70 anos da vida edificando sobre a areia, achando que estava seguro quando não estava, que tinha vida quando não tinha, que estaria na glória reinando com Ele quando não estaria. Eu quero implorar algo a você: não seja tolo. Não existe essa de ser amigo do Evangelho. Ou você está edificado sobre ele ou não está. Você não pode continuar mentindo para você. Olhe para a sua própria vida. Que espécie de comunhão em oração você tem? Que espécie de contato com a palavra você tem? Você respeita os homens que Deus colocou na sua vida para te liderar? Você está envolvido com a obra de Deus? Há poder espiritual em você. Você é visitado pelo Espírito Santo. O seu caminho é iluminado. Você caminha ao lado de Emanuel. Onde você tem edificado a sua vida? Porque esse rio está prestes a transbordar. E ele virá do alto. Uma trombeta o anunciará. E as nuvens se abrirão. E ele aparecerá em glória com um poder avassalador. E ele vai atropelar tudo. Os túmulos se abrirão. Os que morreram antes do seu retorno, esses voltarão. Todos comparecerão diante dele. E quando todo gênero humano, todo ser humano estiver diante dele, então ele vai dizer quais de fato foram prudentes e quais não foram. Os prudentes serão preservados, mas os tolos, assim como ele nos ensinou, serão arrastados. Eles não terão onde se esconder, porque o poder avassalador dele será como um rio. E ele destruirá os castelos de cartas, e ele sucumbirá toda a areia, e esse rio vai correr, não meramente com água, mas com fogo, até que ele vai arrastar esses tolos até um lugar profundo, onde a luz nunca mais vai brilhar, onde o verme nunca vai morrer, e o fogo nunca se apagará, porque essa é a recompensa do tolo. E eu quero implorar a você com toda a força do meu coração: não seja tolo. Construa a sua vida sobre ele, e você estará seguro. Ainda que soprem os ventos, e as tempestades venham, e os rios se levantem, você não será destruído, mas você estará preservado. E quando esse poder extraordinário passar, você estará de pé, brilhando como o sol em toda a sua glória. E ele dirá a todos aqueles que perseveraram e que sobraram no final: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde antes da fundação dos séculos. Então nós chegaremos ao final da nossa jornada e nós estaremos seguros, porque aquele que começou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o fim. Como eu gostaria de concluir, irmãos, para nós encerrarmos hoje à noite, 5 aplicações e nós terminamos. Em primeiro lugar, ser prudente e construir sobre essa rocha requer um trabalho árduo.
Nós precisamos ouvir, mas também precisamos praticar. Para termos um bom fundamento. Quem é o homem prudente? É aquele que ouve e aquele que pratica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além de trabalho árduo, nós precisamos gastar tempo. Não é de uma hora para outra, irmãos. Você acha que o camarada se converte hoje, amanhã o pastor Hernando Dias Lopes pregando para aquela multidão? Não é assim. Gaste tempo com o Senhor. Caminhe com Ele. Você jovem, quer ser um pastor, pregador do Evangelho, meu irmão, caminhe com o Senhor. Caminhe com outros homens de Deus. As pessoas querem as coisas muito rápido, irmãos. Deus não se permite ludibriar. Ele não vai entregar os seus tesouros a qualquer um. Se há alguém que é apaixonado por sua própria glória, irmãos, é o Senhor. E Ele caminha com homens fiéis. Você quer ser um grande pregador do Evangelho, jovem, que me escuta hoje à noite, caminhe com o Senhor, gaste tempo com Ele. Porque aos seus amados Ele abre os seus celeiros. Em terceiro lugar, trabalho árduo, tempo. Terceiro lugar, planejamento. Onde você quer chegar? O prudente, ele não chegou construindo, não é? Escolheu lugar, glória a Deus, vamos cavar, cadê a areia? Está aqui, só tem areia, meu Deus do céu, e a rocha? Cave até chegar na rocha, trabalhe o fundamento, planeje bem, trabalhe por etapas, construiu bem o fundamento. Sim, construir, dá para levantar as paredes? Dá, então levante as paredes, não queime etapas, não coloque primeiro o telhado para depois levantar as paredes, você vai ter mais trabalho. Em quarto lugar, trabalhe com boa matéria-prima. Seguimos na metáfora da casa aqui, tá bom? Trabalhe árduo para construir, gaste tempo, planeje bem, use boa matéria-prima. Boa matéria-prima. Quem você tem ouvido? O que você tem lido? Quais são os seus referenciais? E em quinto lugar, caminhe ao lado de pessoas habilidosas. Né? O prudente aqui seguramente escolheu um bom pedreiro, um bom carpinteiro. Ah, irmãos, eu oro para que Deus também me dê sabedoria para escolher os melhores, para caminhar comigo. O que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha alma eterna. Depois da minha própria alma, daqueles que o Senhor me confiou. Só quero o melhor para mim e para eles. Você deve fazer o mesmo, para a glória de Deus. Vamos sair hoje à noite prudentes, não é, irmãos? Em nome de Jesus.